Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar alguns textos bíblicos com vocês. As luzes vão continuar desse jeito, por isso nós vamos projetar aqui esses textos para que você possa acompanhar a leitura. Muita coisa já foi dita aqui, essa história, e na leitura do próprio livro, talvez você já vinha ruminando uma série de coisas na sua cabeça. Imagino que alguns, lendo o livro, encontraram algumas respostas, algum consolo para alguma dor, para alguma angústia que tomava conta do seu coração. Estamos hoje aqui levantando esse julgamento. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Primeira coisa que eu queria destacar, meus irmãos, e depois vou mostrar os textos que falam sobre isso, é que Deus é Deus. Deus é Deus. Isso pode parecer um discurso e uma frase de efeito, ou isso pode parecer um discurso simplório, ou pode parecer o óbvio. Mas é sobre o óbvio que eu queria hoje aqui trabalhar um pouco com vocês. Deus é Deus. Porque muitas vezes nós temos olhado para Deus e, em vez de entendermos que nós existimos para a sua glória, queremos um Deus que exista para a nossa glória. Nós muitas vezes olhamos para Deus e, em vez de entendermos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, estamos atrás ou construindo um Deus criado à nossa imagem e semelhança, criado a partir das nossas necessidades e dos nossos desejos. E quando nós questionamos Deus, quando nós chegamos diante de Deus, e muitas vezes com uma certa arrogância em nossos corações, pedimos explicações. Embora Deus tenha toda a paciência do mundo em explicar, parece que temos esquecido que Deus é Deus. Eu queria ler com vocês Isaías capítulo 45. E ele diz, Isaías 45, versículo 9. Vamos ler do 9 até o 12. Embora não dê tempo de você achar aí na sua Bíblia, você pode estar anotando e depois ir fazendo uma releitura na sua casa. Isaías 45, versículo 9 diz: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras: você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Você está simplesmente querendo saber, ou está me dando ordens a respeito daquilo que eu deveria ter feito, ou daquilo que eu não fiz, ou daquilo que fiz de um jeito que você não concordou? Você está simplesmente querendo entender, ou está querendo mandar em mim? O texto continua: fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Vamos pular para Romanos capítulo 9. No Novo Testamento agora. Para você não achar que esse é um discurso lá do Antigo Testamento, que é um discurso duro, porque é um discurso do Antigo. Jesus não tinha vindo ainda. Depois vamos para Paulo. Jesus já tinha vindo, já tinha nascido, morrido, ressuscitado. Em Romanos 9, versículo 14, Paulo diz: então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus.
Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente como este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Meus irmãos, como é duro esse texto. Mas parece que temos sim perdido a noção e a compreensão de que Deus é Deus. O texto continua e Paulo diz, no versículo 19: mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Carlinhos, volta aí no versículo 19. Mas alguns de vocês me dirão: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Paulo levanta um questionamento que ele sabia que era o questionamento de algumas pessoas que estariam ali lendo a sua carta, das pessoas ali na comunidade em Roma. E ele diz: como é que, se Deus então faz o que quer, Ele tem misericórdia de quem quer, Ele endurece quem quer? Ele começa a questionar até onde então vai a nossa liberdade. Por que Ele nos culpa? Se é Ele realmente quem faz tudo. Paulo não responde essa pergunta de forma direta, mas de forma indireta. Ele diz: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? A liberdade que Deus tem nos dado é um conceito muito claro. E eu quero entrar nele agora. E o segundo ponto é esse: o nosso livre arbítrio. Sabe de uma coisa? Nós somos livres. Deus nos criou livres. Alguns tentam dizer que o fato de Deus ser soberano, de Deus ser Deus e o seu propósito não ser frustrado, que isso tira de nós a liberdade ou tira de nós a culpa, mas não. Embora os planos de Deus não sejam frustrados de uma forma geral, os planos de Deus são frustrados sim de forma específica, particular. Quando você escolhe viver longe dele. E esta é uma liberdade que você tem. O plano maior de Deus não será frustrado, porque Deus é soberano. Mas o plano particular e específico de Deus na sua vida, ele pode ser frustrado, porque Deus deu a você uma liberdade de dizer sim ou não. Deus colocou na sua mão a opção, a liberdade de escolha, a decisão do rumo da sua vida, Deus colocou na sua mão. E aí, como juntar esses dois conceitos? É por isso que Paulo pega e diz: quem é você, homem, para tentar entender ou questionar e tentar entender os mistérios de Deus? Mas nós somos livres. Jesus deixou isso muito claro. Jesus contou uma parábola em Lucas 15, conhecida como a parábola do filho pródigo. O filho pródigo sou eu, é você. Somos nós, o nosso relacionamento com Deus. E o filho pródigo chega para Deus e diz, chega para o pai e diz: pai, me dá a parte da herança que pertence a mim. Me dá, porque eu quero viver a minha vida do jeito que der na minha cabeça. Eu quero seguir o rumo da minha vontade, da minha verdade. Somos nós exigindo a nossa independência, e quando Deus nos dá a nossa independência e o mundo, depois nos queixamos pelas consequências disso. O pai chega para o filho e diz o quê? Não, eu sou seu pai, eu estou vivo, você não vai fazer isso, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu pensei para você, esse não foi meu projeto para a sua vida. Ele faz isso, o pai, na parábola do filho pródigo. Leia Lucas 15. Ele reparte a herança com o filho. Embora machuque o coração, ele vê o filho partir e não impede. Como Deus não tem impedido uma série de coisas que causam dor ao seu coração por causa do livre-arbítrio, da nossa liberdade. Quando nós vamos, meus irmãos, a Romanos 1, eu queria ler um texto de Romanos. Olha, vocês querem entender a soberania de Deus?
o juízo de Deus, a misericórdia, a graça de Deus junto com a sua justiça. Leiam a carta de Paulo aos Romanos. Esta carta é um tratado teológico de Paulo falando sobre esses assuntos. Por isso eu queria ler Romanos 1. E é um texto até extenso, mas um texto que eu queria que você se debruçasse sobre ele agora. Romanos 1 mostra justamente esta escolha, esta opção de você, eu, Adão, Eva, que tivemos a liberdade de seguir um caminho diferente daquele que Deus projetou. Vamos ler o texto. Romanos 1, 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Um parênteses aqui. Mas procuraram Deus para glorificarem o seu próprio nome. Nem lhe renderam graças, porque não reconheceram Ele como realmente feitor de tudo. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, nós nos tornamos loucos. Paulo vai dizer, acho que é 1 Coríntios, capítulo 1, que diz que Deus tornou louca a sabedoria deste século, que Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as coisas que são, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Meus irmãos, entendam esse versículo. Quando ele diz, pois Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do seu coração, não é que Deus chegou e disse, toma aqui, pois vai agora viver o desejo da tua vida. Não, é Deus dizendo, vai, é isso que você quer, eu não vou te impedir. É como o pai do pródigo que entrega a herança para ele, que entrega o que ele está pedindo, que deixa ele passar pela porteira. Quando você ler, e Deus o entregou, entenda que esta entrega não é uma entrega que Deus faz sorrindo ou feliz, mas uma entrega que Deus faz chorando, uma entrega que Deus faz assim, com o coração partido, dizendo, vai, está aqui, eu vou te entregar, eu vou deixar você se envolver nessas coisas que você quer, porque eu não quero interferir no teu livre-arbítrio. E aí, nós ficamos com raiva daquele que nos deu a liberdade, quando as consequências vêm em nossa vida. Estava conversando com o irmão da igreja, ele chegou e disse, pastor, negocinho ruim é esse negócio de livre-arbítrio, rapaz. Esse livre-arbítrio só vai atrapalhar a minha vida. Porque se eu não tivesse esse livre-arbítrio, e Deus me tratasse como um robozinho, as coisas tudo dava certo na minha vida, eu era feliz. Eu disse, homem, tu está falando besteira, porque se tu não tivesse esse livre-arbítrio, tu estava se queixando de Deus porque tu queria tua liberdade. Ia estar se queixando de Deus, eu quero minha liberdade, eu quero minha liberdade. 24 de novo, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Amém? Por causa disso, Deus os entregou, Deus permitiu, Deus deixou o homem partir a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem o que não deviam. É Deus chorando e entregando o homem a essas coisas. Coisas que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Você consegue enxergar isso no mundo que você está vivendo? Você consegue? E você consegue entender que Deus entregou o homem a tudo isso no sentido de deixar partir, como o filho pródigo disse, eu quero partir. O texto continua. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam, isso aqui é bem brasileiro, maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eis a nossa escolha, eis quem somos como sociedade. Eis o que nos tornamos num caminho distante do Criador. E quando diz que esses homens sabem, mesmo sabendo que o caminho e o resultado disso é a morte. Quer dizer, pastor, quer dizer que quem faz essas coisas é a morte? É a morte. O que é que Paulo diz? Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Marcos me perguntou, ele não impediu e não impediu. Por que ele não fez algo? Jesus fez. Ele escolheu o caminho da cruz, onde a misericórdia triunfou pela justiça. Triunfou sobre ela, porque se fosse a justiça que fosse para ser aplicada em nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Graças a Deus, que por Cristo, nós temos a sua graça e a sua misericórdia estendida. Quando nós olhamos para esse sofrimento, você pode dizer, pastor, mas eu não faço tudo isso. E sofro consequências disso. Sofre. Porque nós estamos ligados uns aos outros. Nós sofremos consequências de coisas erradas que os outros fazem. Nós sofremos. Gerações posteriores à nossa irão sofrer consequências de coisas que a nossa geração está fazendo. Quer sejam elas boas ou más, elas sofrerão consequências. Último ponto que queria destacar aqui com vocês. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós achamos que conhecemos a mente das pessoas, porque julgamos as pessoas pelos seus atos e até pelas suas motivações. A gente interpreta o ato da pessoa e diz, olha, o que ela está querendo mesmo é isso. A pessoa está dizendo isso, está achando que é bonzinho, mas o que está querendo mesmo é isso. E nós muitas vezes temos feito isso com Deus. Nós temos julgado a intenção do coração de Deus como se nós as conhecêssemos. Se você não conhece a motivação do coração do irmão que está do teu lado, você vai conhecer a mente do Senhor. Romanos 11 diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem aqui quer se tornar conselheiro de Deus? E chegar para Deus e dizer, Deus, deixa eu te dizer uma coisa, porque o Senhor fez um negócio no mundo que o Senhor fez errado. E eu queria corrigir o Senhor. Eu queria lhe aconselhar, Deus. Porque aconteceu isso na minha vida e eu queria, sabe, acho que o Senhor está precisando de um conselho. De um papo legal, aberto, um papo cabeça, para abrir a cabeça em relação a algumas coisas. Porque Deus
deve estar sem entender muita coisa. Olha, a gente aqui é assim, assim, assado, como se ele não soubesse de tudo que passa na vida da gente. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Isaías 55 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A morte de Michele, a morte de uma criança, a morte de um justo, o que para nós pode ser uma tragédia, o que para nós é uma tragédia, para Deus pode não ser. Porque do nosso ponto de vista, do nosso pensamento, se o meu filho vem a morrer, isso é uma tragédia. Mas para o Senhor, a Bíblia diz que a morte de um justo é alegria para o Senhor. Difícil para a gente enxergar desse jeito. Talvez seja fácil até você pensar no seu filho. Mas é por isso que nós temos que ter a humildade de entender que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus não está indiferente à sua dor. E Ele te consola. Ele te conforta. Qual o critério que você tem usado para basear os seus julgamentos? Lá no Éden, o homem escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem escolheu a árvore no Éden do conhecimento do bem e do mal e quis conhecer o bem e o mal, porque o homem quis se tornar juiz de tudo que acontecia na sua própria vida, daquilo que acontecia ao seu redor. Só que os critérios e o conhecimento que nós temos para julgar realidades, eles são conhecimentos finitos. Não conhecemos a obra toda. Não conhecemos o que está por trás das coisas que acontecem. Não conhecemos a mente do Senhor. E diante do inexplicável e da dor que na minha perspectiva é sim uma tragédia, eu preciso confiar e crer de que Deus é Deus. De que Ele nos deu liberdade, muita coisa que acontece em nossa vida é resultado simplesmente das nossas escolhas e de tanta coisa que nós fizemos de errado na nossa vida. Precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não consigo explicar isso. Eu não consigo entender esse sofrimento. Mas eu sei que o Senhor é Deus. E eu me rendo a Ti, porque o Senhor é Deus. Eu não conheço a Tua mente. Eu não quero me colocar como juiz. O que eu quero te dizer é simplesmente que está doendo. Está doendo. E eu preciso do Senhor para enfrentar essa dor. Eu preciso do Senhor para superar essa tragédia na minha vida. Porque para mim, ela é uma tragédia. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Que Deus nos dê lucidez a respeito de coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Existem coisas que são fáceis de explicar. Foram os nossos próprios erros. Existem coisas que nós não temos como explicar. Não temos. Por que alguém nasce com deficiência e o outro não? Por que um nasce bem e o outro não? Por que um nasce pobre e o outro rico? É fácil, é só olhar para o passado e para as escolhas da humanidade. Mas explicar o porquê que alguém nasce com deficiência e o outro não, não é fácil de explicar. E muitas vezes queremos recorrer à racionalidade. Queremos culpar nossos pais, queremos culpar pessoas lá atrás. Queremos abraçar doutrinas, tentando racionalizar e explicar esse sofrimento. Mas eu digo para você, você está querendo mais uma vez provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Existem coisas que não têm explicação. Mas nós sabemos que Deus é Deus e temos a humildade de nos render diante dele. Amém?
Que Deus nos abençoe.